Nesse segundo vídeo da série de vibrações, trataremos sobre um problema a respeito de vibração livre em sistemas com 1 grau de liberdade. O problema em questão foi retirado do livro do Hall e é o problema 2.41. Problema 2.41 diz o seguinte: a figura 2.71 mostra um bloco de metal apoiado sobre dois roletes cilíndricos idênticos que giram em direções opostas com a mesma velocidade angular. Quando o centro de gravidade do bloco é deslocado inicialmente por uma distância x, o bloco entra em movimento harmônico simples. Se a frequência de movimento do bloco for de ômega, determine o coeficiente de atrito entre o bloco e os roletes. Então vamos lá entender o que é isso, né? A gente tem dois blocos cilíndricos, dois cilindros, e tem em cima desse cilindro uma barrazinha. Esses cilindros eles giram em direções diferentes com a mesma velocidade angular, certo? E de repente uma pessoa veio lá e afastou o bloco, a barrazinha de cima, uma distância x. É o que acontece quando você afasta essa distânciazinha x. Vai ocorrer um movimento harmônico simples. A gente vai entender ao decorrer porque que esse movimento ele acontece. Então vamos lá para a questão em si, entender o que é que causa esse movimento. Bom, inicialmente a gente tem que entender como é que funciona aqui a questão dinâmica desse problema, porque aqui o bloco entra em movimento harmônico simples, certo? Então vamos lá. Inicialmente os rolos estão girando, o bloco está no centro, está em equilíbrio, as forças de atrito são iguais, então não há um movimento, certo? Só que a gente vem aqui, causa uma perturbação, ou seja, dá um empurrãozinho aqui para um bloco para a direita, e fazendo isso você causa uma distribuição irregular do peso sobre os rolos, certo? Então, o bloco está mais para a direita, então o peso do bloco vai vir mais para o bloco do lado o peso do bloco vai vir mais para o rolo do lado direito, certo? Então você tem uma velocidade inicial e tem um aumento da força de atrito desse lado aqui, do lado direito, porque você tem uma distribuição do peso maior desse lado. Então você tem uma velocidade inicial e à medida que a barra vai se deslocando para a direita, essa velocidade vai reduzindo, porque a força de atrito vai freando a barra, certo? Até que essa força de atrito é máxima e o bloco para, certo? O bloco para e retorna o seu movimento, porque os rolos não param, certo? Os rolos estão girando. Então o bloco para aqui e retorna o seu movimento para o lado esquerdo, até que o CG passa do centro aqui, certo? E a distribuição de peso agora é maior do lado esquerdo. Então começa tudo de novo. O bloco vai parando, aí para aqui, certo? Quando a força de atrito desse lado for máxima e volta. E assim sucessivamente, certo? Então esse movimento ele acontece quando a gente causa essa perturbação aqui na distribuição do peso entre os rolos. Ok? Uma coisa também bem comum que o pessoal geralmente tem dúvida é quanto à direção da força de atrito nesses casos aqui. Então vamos lá. Por que a força de atrito aqui é para a direita e não para a esquerda, né? Contrário ao movimento do rolo? Porque a gente está analisando a barra e não o rolo em si, certo? Você imaginar aqui que a barra ela sofre uma ação da força de atrito causada pelo rolo, porque o rolo está empurrando ela para a direita, certo? A gente sempre aprende que a força de atrito ela é contrária ao movimento que é causado, né? Mas é um movimento que é causado no corpo que gera essa força, ou seja, no rolo. Se a gente for levar em consideração esse conceito, ele é válido para o rolo aqui, certo? Isso aqui é um par ação-reação. A gente está analisando a barra. Então, o que é que acontece? O rolo empurra a barra para a direita e a barra empurra o rolo para a esquerda. Ou seja, se a gente estivesse analisando o rolo em si, essa força de atrito ela tem uma intensidade igual, mas o sentido dela é contrário, ela é para a esquerda.
Porém, a gente está analisando a barra, certo? Então, o rolo empurra a barra para a direita aqui, já que ele está rodando no sentido horário. Da mesma forma, F2 aqui, o rolo F2, o rolo direito, empurra para a esquerda, já que ele está girando no sentido anti-horário, certo? Então, a barra ela é empurrada para a esquerda. Quem causa o movimento é a força de atrito. Então, o que é que a gente vai primeiro fazer aqui? Analisar. A gente vai analisar o conjunto desbalanceado estaticamente. Vamos fazer primeiro um somatório de forças em Y, considerando esses sentidos aqui, direita positivo, para cima positivo, e horário para os momentos aí positivo. Então vamos lá. Somatório das forças em Y aqui, a gente só tem as duas normais e o peso. Então a soma delas duas tem que dar exatamente o peso, certo? Vamos fazer aqui um somatório de momentos para descobrir individualmente qual é a intensidade de cada uma, pelo menos no caso estático, certo? Começar aqui pelo ponto M1, que é o ponto do contato aqui desse rolo da esquerda com a barra. A gente vai ter a contribuição da força F2, que é a normal do lado direito, e a contribuição do peso, certo? F menos F2, 2C, distância aqui do ponto de aplicação para o ponto de aplicação. X mais C, W, distância do peso para o ponto que a gente está considerando, certo? Da mesma forma a gente faz para o ponto 2, certo? Desculpa aqui, eu coloquei ponto 1, mas é ponto 2. Da mesma forma a gente faz para o ponto 2 para descobrir a força F1, ou seja, normal em F1. Ok? Então, fazendo esse mesmo somatório, só que em relação ao ponto 2, a gente descobre a força, a intensidade da força para o ponto 1. Okay? Que no caso vai ser C menos X, W sobre 2C. Então, é menos a força que já foi encontrada em F2. Enfim, agora a gente vai analisar a força que causa desbalanceamento do sistema e o seu MHS. Né? Essa força que causa o desbalanceamento são as forças de atrito e o momento que elas causam sobre o CG da barra. Certo? Vamos primeiro considerar esse momento. Esse momento ele é simplesmente o somatório aqui dos momentos em relação ao CG, sem contar as forças normais, certo? Porque elas não causam diretamente, elas não causam esse equilíbrio, né? Esse desequilíbrio, aliás, quem causa esse movimento é a força de atrito, certo? Então vamos lá, fazendo aqui o somatório desses momentos, a gente vai ter que μF2 com essa distância A vai tender a girar aqui no sentido horário, a barra, certo? Positivo, aqui, menos μF1 que vai tender a girar essa barra no sentido anti-horário, certo? Negativo aqui. A gente vai ter que esse momento no CG vai ser μA vezes F2 menos F1. A variação da normal, devido ao efeito dinâmico, que é justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Você tem a distribuição de peso e você tem a variação das velocidades, certo? Que causa o MHS, todos esses fatores causam o MHS, movimento harmônico simples, certo? Então a gente vai ter que entender agora a parte dinâmica da coisa. Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente fazendo o somatório dos momentos causam esse desequilíbrio, certo? Agora a gente não vai considerar nem F1 nem F2, como eu já disse, também o peso é desconsiderado, só o que realmente causa o desequilíbrio, a parte dinâmica em si, e no caso vai ser a força de atrito, certo? Então se a gente fizer aqui em relação ao ponto 1, o M1, somatório dos momentos, eu coloquei esse delta F2 aqui, como se fosse a variação, o acréscimo ou decréscimo, ainda não sabemos, né? Do peso do lado 2, e aqui a gente tem o resto, certo? O momento que é causado no CG por essa variação,
certo? Então a gente vai ter dois componentes aqui só. A gente vai ter um momento, que é o momento do CG, e vai ter essa força que é o que a gente quer descobrir, essa variação de força que é causada por esse desequilíbrio, tanto nesse bloco quanto nesse. Para esse primeiro somatório, a gente vai descobrir no bloco do lado direito. Então, ΔF2 menos ΔF2, 2C, né? Como se tivesse uma força aqui, mais MA F2 menos F1, que é o referente ao momento daqui. Então, a gente vai ter o ΔF2 igual a MA vezes F1, F2 menos F1 sobre 2C. Fazendo uma análise parecida, né, para o ponto 2, a gente vai descobrir que ΔF1 é igual a menos MA F2 menos F1 sobre 2C, ou seja, o contrário disso aqui. Então, concluindo, nossa normal total aqui, digamos assim, de F1 do lado esquerdo e F2 do lado direito, são essas duas expressões. O que é que são essas duas expressões? É a contribuição da parte estática, que é C menos XW sobre 2C, mais a parte dinâmica, que é menos MA F2 menos F1. Ou seja, aquela hipótese que a gente elaborou inicialmente, ela está correta, né? Quando esse bloco está se movimentando para a direita, você está tendo um acréscimo. Olha, você está tendo um acréscimo aqui da normal do lado direito, MA F2 menos F1, e está tendo um decréscimo do lado esquerdo. Ok? Então é basicamente isso. Essa é a expressão que relaciona aqui a parte estática e a parte dinâmica para o lado esquerdo da normal. E aqui é a expressão que relaciona a parte estática mais a parte dinâmica para o lado direito da barra aqui, o bloco o rolo do lado direito, certo? Então você tem um acréscimo do lado direito e um decréscimo do lado esquerdo. A partir disso, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever a equação do movimento para poder relacionar, para poder saber, digamos assim, a rigidez equivalente, né, que é aquele termo que tem do lado do termo do deslocamento, para a gente poder calcular a frequência natural desse sistema, um sistemazinho simples com um grau de liberdade não amortecido. Então, a gente fazendo essa relação, a gente consegue tirar uma expressão que nos dê o coeficiente de atrito em função das coisas que a gente tem, como eu falei lá no início, do C, do peso e da distância da base da barra para o CG dela, certo? Então vamos lá, vamos escrever essa equação do movimento. Basicamente a gente vai fazer o somatório das forças na direção X aqui. Então vamos lá, somatório das forças em relação a X aqui é igual a menos mx, dois pontos, ou seja, menos a massa vezes a aceleração. Por que isso? Vamos lá. O sentido que a gente adotou aqui é o sentido positivo para a direita, certo? Mas por que eu coloquei menos mx dois pontos aqui na frente? Sendo igual ao somatório? Simples. Porque como a gente está admitindo aqui que nossa direção positiva é para a direita, e eu estou sabendo, dá para presumir pela questão, que há uma redução de velocidade à medida que o bloco se desloca para a direita, eu sei que a aceleração resultante ela aponta para a esquerda. Ou seja, eu estou admitindo que a minha convenção positiva é para a direita, só que na verdade eu já sei que ela é para a esquerda, certo? Simplesmente vocês podem também adotar o princípio da D'Alembert, que fica também bem mais fácil de entender, porque lá ele já escreve diretamente a equação do movimento. Aqui eu resolvi fazer utilizando a lei de Newton propriamente dita, certo? Então vamos lá escrever. Se você olhar em X aqui, a gente vai ter as duas forças de atrito do lado esquerdo e do lado direito, ou seja, μ F1 menos F2, certo? F1 para a direita positivo, F2 esquerda negativo, igual a menos mx dois pontos. Então a gente vai chegar aqui reorganizando a essa expressão. Notem que a gente chegou num problema aqui quanto a F1 e F2. A gente não tem esses valores, né? F1 e F2. A gente está querendo F2 menos F1 aqui para poder completar
a equação e resolver o nosso problema. Mas lembrem do slide passado que a gente achou sim uma expressão para F1 e para F2, e essa expressão é uma expressão implícita, certo? Ou seja, você tinha F1 de um lado e F1 do outro, então também F2 de um lado e F2 do outro. Então a gente vai ter que pegar essas expressões, subtrair uma da outra, para tentar achar uma função que relacione somente a expressão F2 menos F1. Então, fazendo lá do slide passado F2 menos F1, e notando que F2 é igual a menos F1, ou seja, quando eu faço um menos o outro, é simplesmente 2F2, o dobro de F2, concordam? A gente vai chegar ao resultado aqui, que é o seguinte, x mais c, né? Só dobrar o resultado de F2, x mais c, vezes w mais miA F2 menos F1 sobre c. Resolvendo agora para F2 menos F1, ou seja, tem outra expressão implícita, certo? A gente tem que tornar ela explícita, resolvendo agora F2 menos F1, essa equaçãozinha, a gente vai chegar a essa expressão, Wx sobre C menos miA. Chegando a essa expressão, a gente só basta substituir lá no F2 menos F1 da nossa equação do movimento. Fazendo essa operação e reorganizando, vamos ter aqui mx dois pontos, Wmi sobre C menos miA vezes x igual a zero. Então essa equação do movimento aqui já está do jeito que a gente está acostumado a ver, certo? No caso, para os sistemas de um grau de liberdade não amortecidos, não tem o termo do amortecimento. Pegando essa equação e lembrando lá que esses coeficientes eles têm significados, ou seja, o termo que está do lado do deslocamento ele é considerado como a nossa rigidez equivalente, vamos dizer assim. Termo que está aqui do lado da aceleração, o nosso termo de massa, certo? Então, simplesmente a frequência natural a gente consegue tirar dessa expressão aqui, certo? Então, a frequência natural nada mais é do que a raiz quadrada da rigidez sobre a massa do sistema, certo? Então, a frequência natural ao quadrado vai ser igual a rigidez, que é essa expressão, dividido pela massa. É essa, certo? Então, chegamos a essa expressão aqui. Se a gente colocar aqui o peso como sendo a massa vezes a gravidade, né? O m sai, então a gente vai ficar com gravidade μ sobre c menos miA. Isolando o μ, no último caso, a gente vai chegar a essa última expressão aqui, que é o que a gente quer. O coeficiente de atrito vai ser igual a c vezes o ômega, nossa frequência natural ao quadrado, dividido por g mais a ômega ao quadrado. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Aí a questão é uma questão bem legal para se trabalhar essa questão do movimento harmônico simples aí, dos sistemas com um grau de liberdade.